Continuando a nossa análise de artigos, vamos então para o artigo número 1. Vamos ver as seções desse artigo. Nós temos a introdução, o gerenciamento de conhecimento, liderança, a relação entre liderança e KM, agenda para pesquisas futuras e a conclusão. Quais foram os gaps identificados que foram apresentados na introdução? Então, foi identificado a escassez de estudos que enfatizam a composição das equipes e seus liderados com respeito ao KM e falta de dados relacionados à eficiência do KM e gerenciamento do conhecimento. Além disso, a necessidade de examinar como os estilos de liderança afetam o KM. Com respeito ao objetivo, também apresentado na introdução, investigar funcionários e analisar as principais influências de suas contribuições ou expectativa sobre o compartilhamento de conhecimento e examinar a relação entre liderança e KM, que não tiveram ampla exploração nas práticas de gestão. Então, aqui nós vamos investigar, observar, analisar o compartilhamento do conhecimento, como é que eles ocorrem, e também a gestão do conhecimento, a relação entre a liderança e a gestão do conhecimento. Compreender também as funções e responsabilidade dos envolvidos para a implementação bem-sucedida e desenvolvimento de estratégias de KM, como base na criação de equipes que privilegiam o surgimento de canais de aprendizagem, estimulado por gerentes operacionais que usam as práticas da liderança inspiracional. Então, aqui a ideia é que o líder inspiracional, a gente vai procurar compreender como é que eles influenciam na questão do estímulo e a preparação dos canais de aprendizagem. Agora vamos ver a parte de metodológica. Vamos ver a parte 1 da metodologia. Então, a primeira parte foi o seguinte, foi feita uma pesquisa no Web of Science e por meio do cruzamento de palavras-chave foram selecionados 32 artigos. 32 artigos da plataforma Web of Science, publicado entre 1996 e 2019. De acordo com a relevância e citações com base nos filtros índice de citação, que aí vem então uma parte de ciências sociais, que por sua vez vão ser um drive para fazer a pesquisa. Quanto às categorias: gestão, negócios, engenharia industrial, engenharia de manufatura. Isso também vai drivar para poder obter os artigos, para poder filtrar. E além disso, tipos de documento, que vai ser artigo ou revisão. Aliás, ou não, e. Disso tudo, o que foi feito? Foi selecionado 32 artigos, atendendo esses critérios estabelecidos aqui. Desses 32 artigos, foi combinado as palavras-chave, resultando em 26 artigos, abordando liderança e gestão do conhecimento. 6 invocando o estilo de liderança e gestão do conhecimento e 1 examinando liderança, competência e gestão do conhecimento. Então, por meio da palavra-chave é que então obteve 26 artigos. Desses 32, obteve 26 por meio da seleção por palavra-chave. Ainda dentro da metodologia, o que foi dito? A revisão da literatura permitiu definir estatísticas em relação às publicações. Então, estatística em relação às publicações. Aí, o que ocorreu? Aqui dentro dessas estatísticas, nós temos, então,
que em 2015 foi o ano com o maior número de artigos pertinentes. Outro achado, a maioria dos estudos adotou abordagem quantitativa. O Journal of Knowledge Management foi o periódico líder em número de estudos publicados. Esses três autores, Kulkarni, Ravidram e Friese, foram os autores com maior visibilidade em termos de número de citações. A inovação e facilitadores do processo da gestão do conhecimento foram os temas abordados com mais frequência. E, finalmente, empresas de manufatura lideram nas áreas de aplicação. Então, a parte de manufatura é que lidera as aplicações. Consolidamos as principais informações dos 32 artigos. Então, dos 32 artigos que estão aqui, a partir da seleção anterior, o que aconteceu? Foi feita uma análise de conteúdo que levou em conta conceito de liderança e gestão do conhecimento, relação entre os temas, identificação das características dos líderes e sugestões de estudos futuros. Após essa análise de conteúdo, obteve então os achados das pesquisas recentes. Esse artigo traz uma contribuição científica ao apresentar a segunda e terceira sessões a integração das definições de gestão de conhecimento e liderança estudada pelos 32 autores. Então, nós temos aqui a parte da seção 2, que é o gerenciamento do conhecimento, que vai ocorrer a integração, levando em conta também a liderança. Então, houve uma integração, buscou-se a integração entre a gestão do conhecimento e a liderança. Depois, na seção 4, foi a vez de obter a relação entre liderança e gestão do conhecimento. E aqui foi levado em conta estilos e comportamentos, ou seja, estilos e comportamentos dos líderes. Depois, a seção 5, agenda para pesquisas futuras. E depois, as considerações finais. Então, com isso, nós temos aqui praticamente completa a parte de metodológica. Vamos ver agora cada uma dessas sessões, né? Nós vimos a sessão 1, que trouxe para a gente várias informações, e vamos ver agora na sessão 2, intitulada Gestão do Conhecimento, o que tem lá de mais relevante, capturado por mim. Então, vamos lá. O Takeuchi Nonaka definiu que o KM é efetivo como a utilização ideal dos recursos disponíveis na organização e também para atingir a excelência empresarial, por meio de abordagem, ferramentas, aplicações da gestão do conhecimento em diferentes ambientes. O KM, né, é, portanto, representado como uma ação formal e sistematizada e deliberada de capturar, preservar, compartilhar e reutilizar o conhecimento tácito e explícito, criado por pessoas durante sua tarefa de rotina, para a melhoria dos processos produtivos, de forma a gerar resultados mensuráveis. Agora, Zhang e Zhang apresentaram uma abordagem diferenciada, comparando o KM ao conceito de sistema, onde os processos de KM afetam diretamente na eficácia das entradas. Então, nós temos aqui, ó, né, os inputs, né? Os inputs. Temos aqui, então, que ele deu uma abordagem de processo. Então, aqui, no processo, nós temos as entradas e as saídas. Então, nós temos as entradas, considerando a gestão do conhecimento como um processo, então, obtém-se esta saída. Ainda dentro da gestão do conhecimento.
a gente tem que a maioria dos autores indica que a definição da gestão do conhecimento é, de forma resumida, a relação de todos os processos que desenvolvem as etapas da gestão do conhecimento, apresentando um enfoque específico nas fases de criação, aquisição, disseminação, transferência ou compartilhamento do conhecimento. E aqui no chart 1 nós temos aqui os autores, né, e as suas obras, né, os principais pesquisadores a respeito do conceito de KM. Vamos falar agora sobre liderança. E o que indica que existe uma grande diversidade de pensamento e definições relacionadas à liderança, que podem variar de acordo com a interpretação, perspectiva individual e aspectos do fenômeno de maior interesse para os pesquisadores. Aí o quadro 2 apresenta descrições do conceito com base na revisão teórica dos 32 artigos de seus respectivos autores. Então aqui nós temos, né? Nós temos, então, aqui na coluna 1, nós temos os autores, aqui os aspectos de liderança. Entretanto, foi dado aqui, embora não esteja nessa lista, foi dado aqui uma ênfase para o Hersey e Blanchard, que diz o seguinte, né? Por muitos anos, a abordagem mais comum para o estudo da liderança concentrou-se nos traços de liderança em si, sugerindo que havia certas características, como energia física ou simpatia, que eram essenciais para a liderança eficaz. Porém, no entanto, o mapeamento dos diversos conceitos de liderança revela um elemento comum entre os autores, onde liderança é a capacidade dos indivíduos de exercer influência sobre os outros. Então, isso aqui é uma coisa que aparece praticamente em todos. Você capturando aqui as definições, você acaba vendo que isso aqui é uma coisa que aparece praticamente em todos os autores. Às vezes de forma diferente, mas está trazendo a ideia. E também, né, estimula o compartilhamento de informações e permitindo a criação de um ambiente com condições adequadas para atingir objetivos. Então, são coisas que aparecem, de modo geral, que aqui o Blanchard trouxe essa abordagem, enriquecendo mais a questão da definição de liderança. Então, se a gente resumir que liderança é a capacidade dos indivíduos de exercer sobre os outros, estimulando o compartilhamento de informações e permitindo a criação de um ambiente com condições adequadas para atingir objetivos, nós temos uma definição que pode ser usada praticamente em qualquer um dos casos. Agora, na seção 4, a relação de liderança e KM. Então, esse autor, né, argumenta que o escopo do desempenho organizacional depende de elementos como gestão do conhecimento, liderança organizacional e gestão de confiança. Aí o quadro 3 demonstra a relação entre liderança e gestão do conhecimento de acordo com a análise de conteúdo dos artigos, para possibilitar a definição de indicadores que sustentam a relação. Então, aqui nós temos aqui esse quadro 3 aqui, né, que mostra a análise de conteúdo dos artigos que vão definir indicadores que sustentam essa relação. Então, aqui, embora esteja pequeno aqui, podemos dar um zoom, aí então a visão fica melhor. Outra coisa, né, na formulação. Os artigos selecionados, em sua maioria, convergem quanto ao impacto de estilos de liderança específicos aqui seria específicas, né, na gestão do conhecimento. A possibilidade de os líderes equilibrarem o comportamento transacional e transformacionais, diretivas com sistema participativo e orientação de tarefa com vários tipos de relacionamento. Então, ele tem que buscar, né, o equilíbrio entre o comportamento transacional e transformacionais. E aí o Bass e a Volio, ele diz o seguinte: a liderança é caracterizada pela característica do líder influenciar e inspirar a equipe por meio da confiança no líder. Já a liderança transacional é definida como um processo de contingência,
de trocas sociais entre liderados e líderes, que envolve essencialmente transações por meio de recompensa e monitoramento do desempenho. Então, aqui, nós podemos dizer que essa parte aqui é a parte, digamos assim, política do líder, né? E aqui é a parte, vamos dizer assim, parte de fazer as tarefas, né? De realizar as tarefas. Portanto, após a análise aprofundada das percepções descritas pelos autores, nos resultados dos artigos examinados, foi possível identificar o perfil dos líderes, agrupando em categorias das características contidas na relação de gestão do conhecimento e liderança. Ainda dentro da seção 4, nós temos aqui um destaque para 4.1. Nesse contexto, os traços de comportamento, né, ou os traços comportamentais dos líderes identificados foram congruentes com o descrito no quadro ao lado. Esse é o quadro aqui que está dizendo que há aqui uma congruência, né? Ou seja, categoria de líderes, de características de líder para a gestão do conhecimento. Está pequeno, mas dá para ver. Se der um zoom, olhando depois com mais carinho, é possível você ler todo esse conteúdo. Agenda para pesquisa futura, seção 5 agora. Então, aqui nós temos a agenda para pesquisas futuras, que foi possível, analisando os artigos desses autores, e ele mostra a sugestão para pesquisa. Então, aqui é um caminho aberto para quem quiser pesquisar a respeito de alguns temas. Por exemplo, a influência da liderança, do estilo de liderança e o KM. E atividade de KM em outras culturas, né? Nós temos também o compartilhamento de informação, cultura e liderança. Então, aqui são vários os temas que podem servir de pontapé inicial para se fazer uma pesquisa, pois provavelmente já existe um gap aqui que merece ser pesquisado. E, finalmente, a conclusão. Então, primeira conclusão, no que diz respeito à investigação dos líderes de GC, é imprescindível a realização de estudos mais abrangentes, para compreender outras perspectivas distintas das práticas tradicionais, e assim por diante. Pesquisas futuras podem incluir investigações mais profundas da literatura para examinar os conceitos dos construtos de forma isolada e examinar debates existentes envolvendo outras ciências, como psicologia e assim por diante. Nesse sentido, é necessário levantar novos questionamentos sobre a geração de vantagem competitiva em diferentes ambientes e construir condições internas que permitam melhorar não só a gestão do conhecimento, mas também ajustar as competências e responsabilidade de todos os envolvidos no processo. Aí os resultados desse estudo agregam à literatura por fornecer uma análise ampla das características dos líderes para a gestão do conhecimento efetivo, por apresentar a relação direta do perfil dos líderes e o estilo de liderança. Esses resultados estão associados a estudo da área de psicologia. A pesquisa sobre estilo de liderança não foi o foco desse estudo, mas esses resultados surgem naturalmente uma vez que esse conteúdo é abordado nos artigos selecionados. Isso permite concluir que o impacto da liderança na gestão do conhecimento é mais substancial do que o contrário, sugerindo possibilidade de verificar o impacto das práticas de gestão do conhecimento na liderança. Aí, então, embora esse estudo seja limitado por ter analisado apenas 32 artigos relacionados à liderança e gestão do conhecimento, ele traz informações relevantes. Agora, no entanto, os diferentes padrões de formulação de ideias originam a necessidade de verificação práticas de diferentes organizações, através dos resultados de estudos de caso e pesquisas experimentais aplicadas em ambientes da gestão do conhecimento. Com qual objetivo? Objetivo de comparação com os resultados teóricos apresentados, bem como comprovar a geração de vantagens dentro das organizações e seu impacto na melhoria do desempenho. Essas são as conclusões, são as novas conclusões que foram obtidas, que foram conseguidas, né, nesse artigo. Isso a gente finaliza a primeira parte, que é esse artigo.